O Brasil é o quarto maior produtor de leite do mundo. Dentre os estados brasileiros que mais consomem o produto, o Rio de Janeiro chega a 3 bilhões de litros por ano. Apesar disso, produzimos apenas 17% do que consumimos e importamos 2,5 bilhões de litros de leite de outros estados. No Rio em Foco, que começa agora, vamos entender quais são os desafios de aumentarmos a capacidade produtiva do leite e as oportunidades que o tamanho do nosso mercado consumidor traz. Vem com a gente. O Rio em Foco recebe o presidente do Sindicato da Indústria de Laticínios e Derivados do Estado do Rio, Sindilate, Antônio Carlos Cordeiro. A produção de leite no estado do Rio chega a 513 milhões de litros por ano. Por outro lado, o consumo total é de 2,8 bilhões de litros. Falta leite para atender o mercado. Na entrevista a seguir, o diretor da Milk Point explica que para suprir essa demanda é preciso reduzir a capacidade ociosa de produção nas indústrias. Vamos ver. O Estado tem muitas indústrias instaladas, muitas fábricas instaladas, mas em função da pouca produção de leite, tem uma capacidade ociosa que é maior do que 50% da capacidade total, né? Então, num Estado que tem uma demanda enorme por lácteos, né, um PIB grande, uma grande população, existe uma oportunidade de crescer a produção de leite, ocupar essa capacidade ociosa e atender essa demanda potencial que existe aqui no estado. O estado do Rio viveu durante um bom período de esvaziamento, né? As indústrias saíram do estado e houve um período de retomada e da inauguração de várias indústrias espalhadas por todo o estado. Parecia ali um quadro de retomada desse setor e o atendimento também desse mercado consumidor enorme que nós temos. Qual é o cenário hoje que a gente tem de leite no estado do Rio de Janeiro? Bom, na verdade, você tem a produção primária, como você citou anteriormente, girando em torno de 500 milhões de litros ano, e essa produção está estagnada há praticamente há 20 anos, 15 a 20 anos. Enquanto a produção do Brasil como um todo mais do que dobrou, a produção primária, a produção de leite, não a industrialização, ela está estagnada. Então, na verdade, quando houve uma política de incentivos que funcionou em uma situação e outras não funcionam muito bem, ela visou trazer indústria partindo do pressuposto que a indústria por si só faria com que a produção primária aumentasse, mas não é assim que funciona, né? Então, isso acabou não acontecendo. Então, você tem uma fatia de 500 milhões, que antes era disputada por 10 e passou a ser disputada por 20. Então, o que houve, na verdade, foi quase que uma canibalização, principalmente de grandes empresas que entraram aqui, prejudicando empresas já instaladas aqui. Nós chegamos a ter 40 cooperativas, hoje nós temos de 10 a 15 cooperativas atuando. Empresas privadas das 5 principais, 3 estão em recuperação judicial. Então, na verdade, esse cenário, em vez de se tornar um bom cenário, acabou se tornando um cenário equivocado na nossa forma de ver, né? Não que todas as intervenções tenham sido negativas, não é absolutamente, não é isso que nós estamos falando, só que a forma como foi feita, há que se pensar primeiro em aumentar a produção primária para depois se trazer a indústria. Há que se pensar primeiro em estimular a indústria que está dentro do Estado, que já existe aqui há 20, 30, até mesmo 80 anos, como é o caso de algumas cooperativas, né? Antes de se pensar em trazer a indústria de fora, pelo menos esse é o nosso posicionamento. Agora, em relação a essa questão da produção de leite, como é que faz para trabalhar nesse patamar? A gente já tem as indústrias, tem esse potencial de aumentar a produção, só que precisa trabalhar lá na produção, junto aos produtores. Como é que esse trabalho precisa ser feito? Nós estamos hoje discutindo com o governo do Estado, através da Secretaria de Agricultura, algumas propostas do que seria esse plano de desenvolvimento do agronegócio do leite do Estado para um ciclo de próximos 4 anos que visa atender esse governo que está chegando agora, né? Então, a gente está pensando em alguns aspectos de como estruturar uma cadeia que é agroindustrial. Ela não é industrial, ela não é agrícola, é agroindustrial. Então, na verdade, ela não começa na propriedade, ela começa antes da propriedade nos insumos, né? Então, você tem insumos no Rio de Janeiro que são mais caros do que insumos em outros estados, leia-se soja e milho principalmente.
você tem uma energia elétrica que é mais cara do que em outros estados. Então você dificulta a produção primária. E tem infraestrutura também complexa, né? As estradas muito ruins. As estradas, tem alguns problemas de estradas, mas não seria um problema generalizado, né? Eu não posso dizer para você que é um problema generalizado de falta de infraestrutura. O que a gente tem é pouca condição de produzir, né? E existe também um desgaste da classe dos produtores rurais, né? Então o que a gente defende é mapear esses, vamos dizer assim, esses gargalos que existem para que o produtor local fosse competitivo com o produtor de outro estado, né? E também fazer alguns movimentos um pouco mais agressivos, né? A gente tem defendido também que, além de fortalecer os produtores que aqui já estão, procurar algumas áreas que hoje estão para pecuária de corte já estão paradas e procurar atrair novos produtores para o Rio de Janeiro, né? Aí teria que ser um novo trabalho, um novo pensamento de como se fazer isso, né? Eu penso que é alguma coisa parecida com o que se faz no sul do Piauí, que se faz na Bahia, no oeste da Bahia, em Barreiras, em que você atrai produtores especializados de leite para você poder fazer com que tenha produções de maior escala. E isso em áreas que hoje estão praticamente ociosas. O problema do Rio de Janeiro não é terra. O Rio de Janeiro tem terra suficiente, nesse evento que o Walter apareceu, né? Nós temos uma área física do tamanho da Holanda, que produz 12 bilhões de litros de leite ano, nós produzimos 500. Né? Então, na verdade, não é um problema de área. O Rio de Janeiro é só 0,5% do território nacional. Reitero, nós já tivemos indústrias muito maiores do que a gente já tem hoje atualmente. Só a CCPL, no passado, ela chegou a processar 1,5 milhão de litros por dia. Hoje você junta todas as empresas e produz 1,3 milhão. Então, só uma, que era, na verdade, a Cooperativa Central, que quando fechou, quebrou, etc., desmantelou toda a estrutura, mas na mesma época havia a multinacional em Barra Mansa, que era a Nestlé, havia a Leite Glória em Itaperuna, havia um conjunto de empresas que eram muito mais fortes do que ela é atualmente. Na verdade, o Rio nunca olhou muito o seu interior, né? Os governos que aqui estiveram, nunca tiveram um olhar muito carinhoso, não, mais atento, que o interior é importante. Bem ao contrário de São Paulo, que é outro estado muito desenvolvido, mas ele tem um valor bruto de produção agrícola comparável ao estado do Mato Grosso, que é um estado muitas vezes maior, né? Em relação a essa questão dos incentivos, assim, a gente está falando também de desequilíbrios tributários que precisam ser ajustados. O que está sendo trabalhado pela Sindilat nessa questão? Olha, alguns ajustes que a gente defende o seguinte. Primeiro que não se pode trazer mais empresa nenhuma, sem pelo menos consultar o sindicato. Algumas empresas foram trazidas no passado, já tinham sido prometidos para nós que não haveria novas empresas e acabou havendo, né? Alguns até bastante rumorosos, né? Que saiu aí na mídia aí, acabou saindo na mídia aí. E a gente defende que não se precisa de indústria. O problema hoje não é indústria. Pelo contrário, as indústrias estão penando por falta de leite. O problema hoje é produção primária. Agora, a gente tem que corrigir algumas situações que o Estado do Rio de Janeiro criou um programa chamado Rio Log. O Rio Log visa estimular o setor de distribuição. Só que hoje tem operadores logísticos no Rio de Janeiro que têm uma condição fiscal igual à da indústria. Então, por que o sujeito vai coletar o leite no campo, industrializar, ter todo esse desgaste, coletar o leite do produtor, trabalhar de domingo a domingo, enquanto tem um distribuidor que tem um depósito, às vezes nem passa pelo depósito, né, que é só uma troca de nota. Então, esse instrumento chamado Rio Log está sendo utilizado de forma totalmente inadequada. Então, essa é uma visão, isso é uma distorção, nós já estamos há 3 anos falando isso, né? E a gente espera que agora essa questão seja corrigida, né? Não estou falando contra o programa como um todo, eu acho que ele é válido em alguns setores, mas ele não pode entrar em setores onde você tem uma indústria estabelecida, não faz sentido isso, né? E o outro é a questão da substituição tributária. Porque quando você vem e recebe produtos de outros estados, em sua grande maioria ele é incentivado na origem, né? Todo mundo pratica incentivo fiscal, todo mundo. Essa discussão que tem hoje no Rio de Janeiro sobre incentivo fiscal é preciso ser entendido num quadro mais amplo. Sobre incentivo fiscal, a gente vai continuar conversando no próximo bloco, não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.